Quando a missão New Horizons finalmente chegou a Plutão, uma nova paisagem alienígena finalmente foi revelada. Apesar de ser conhecida há quase 100 anos, a verdadeira face de Plutão só foi vista de fato quando a sonda chegou por lá, pois o tamanho e distância do objeto impossibilita o registro de imagens nítidas daqui. A melhor foto até a chegada da sonda era registrada pelo Hubble e não mostrava muita coisa além de variações de luminosidade na superfície. No entanto, há uma região de Plutão que ainda está cercada por mistérios, o outro lado que praticamente não foi fotografado pela sonda. Mas por incrível que pareça, a NASA conseguiu obter algumas fotos daquela face oculta de Plutão. No vídeo de hoje, vamos explorar o lado oculto de Plutão e ver as únicas imagens registradas de lá. As missões de espaço profundo da NASA costumam dar resultados fantásticos e sempre revelam mundos que dificilmente veríamos com clareza daqui da Terra. Há aproximadamente 16 anos, quando a New Horizons foi lançada, a melhor imagem de Plutão que tínhamos era essa que você está vendo na tela agora. Essa imagem foi capturada pelo telescópio espacial Hubble. No entanto, devido ao tamanho muito pequeno de Plutão e a sua localização a quase 5 bilhões de quilômetros da Terra, o Hubble não tinha capacidade de capturar detalhes de um objeto tão remoto. Plutão simplesmente está localizado numa região do Sistema Solar a quase 40 unidades astronômicas de distância, sendo que cada unidade aqui é equivalente à distância da Terra até o Sol. Essa distância implacável mostra o grande espaço que existe entre nós e esse pequeno mundo. Por isso, muitas pessoas perguntam por que os telescópios conseguem fazer imagens sensacionais de galáxias a milhões de anos-luz de distância, mas não conseguem fazer de Plutão aqui no Sistema Solar. Na verdade, essa questão pode ser resumida somente ao diâmetro angular dos objetos. Tomando a galáxia de Andrômeda como exemplo, apesar dela estar a 2 milhões de anos-luz de distância, ela parece várias vezes maior que o diâmetro da Lua cheia no céu noturno. Apesar da distância incrível, a galáxia é muito grande e fica muito mais fácil para qualquer telescópio obter uma imagem nítida da mesma. Plutão é muito pequeno e seu diâmetro angular a 5 bilhões de quilômetros de distância não é suficiente para obtermos uma resolução satisfatória daqui. Então, o único jeito de vê-lo com nitidez é enviando uma sonda espacial até lá. A New Horizons demorou 10 anos para cruzar todo o Sistema Solar e chegar até Plutão. E à medida que se aproximava, o objeto começou a ganhar forma diante dos nossos olhos, revelando paisagens simplesmente épicas. A sonda em si ainda está operacional até hoje, porém não se encontra mais nas proximidades de Plutão, pois a missão foi estendida para explorar outros objetos exóticos do cinturão de Kuiper. Mas o detalhe que poucas pessoas talvez perceberam é que somente vemos fotos deste lado de Plutão. E bom, Plutão é um objeto tridimensional e tem várias outras faces. Onde estão as imagens desses outros lados? A verdade é que a explicação para a falta de imagens do lado oculto é mais interessante do que parece. E tudo se resume à própria natureza do objeto e o tempo em que a sonda passou por lá. Ao todo, mais de 6 GB de dados foram obtidos durante a breve passagem da sonda em julho de 2015. Entre as imagens, vemos a planície em forma de coração, coberta por células geladas e convectivas que medem de 16 até 48 km de diâmetro. Tais imagens só foram possíveis por conta de uma aproximação incrível de 12 mil km de distância acima da superfície de Plutão, e não dá para dizer que a região deixou a desejar em ciência, pois os detalhes revelaram uma geologia complexa e incrível. Já tem um vídeo aqui no canal em que eu detalhei essas imagens, vou deixar aqui no card para caso você queira ver depois. Quando a sonda fez a sua máxima aproximação, o outro lado não estava sendo iluminado pelo Sol, restando somente a escuridão da noite de Plutão. No entanto, a NASA arriscou registrar duas imagens interessantes dali.
Uma delas até usou o fraco brilho refletido nas luas de Plutão para tentar ver detalhes. Durante a passagem histórica próximo à superfície, a sonda mergulhou na escuridão, mas os astrônomos tiveram uma ideia: usar a luz refletida na lua Caronte para ver o outro lado oculto ao Sol. Basicamente, é o mesmo efeito que ocorre com a nossa Lua sendo iluminada pela luz solar refletida na Terra, próxima fase nova. O brilho tênue é resultado dessa reflexão e conseguimos observar a superfície lunar mesmo sem qualquer luz do Sol direta. No caso de Plutão, ocorre o contrário, e ao invés do planeta iluminar a Lua, aqui a Lua estava iluminando o planeta. A descrição da NASA sobre a imagem dá relevância também à forma como a atmosfera de Plutão se destacou como um anel brilhante de luz ao redor do objeto. A superfície escura, apesar de não ser iluminada diretamente pela estrela, foi revelada brevemente e quase toma conta da imagem. Graças a essa técnica interessante, a New Horizons usou o máximo de sensibilidade de sua câmera, e então podemos ver o hemisfério sul de Plutão em detalhes que não poderiam ser obtidos de outra forma em meio à escuridão da noite. Esse outro lado de Plutão estava virado na direção do espaço profundo, sem qualquer outra fonte de luz próxima. É impressionante. Mas vale ressaltar que esse lado é sim iluminado pelo Sol, só não era no momento da passagem da New Horizons. A rotação média de Plutão é equivalente a pouco mais de 6 dias terrestres, o que significa que a sonda teria que ficar um bom tempo em órbita para registrar o lugar com seus instrumentos de alta resolução. Após a aproximação máxima, a sonda seguiu o caminho para outro objeto do cinturão de Kuiper. Mas calma que ainda não acabou, temos mais uma imagem. Dias antes de fazer essa aproximação, a sonda estava passando a 3 milhões de quilômetros de Plutão, à medida que se aproximava cada vez mais, e fez a imagem que realmente mostra esse lado sendo iluminado pelo Sol. A imagem capturada mostrou a presença de manchas conectadas em uma espécie de cinturão escuro que circunda Plutão. Os cientistas não sabem explicar exatamente a origem dessas manchas, mas foram estimadas em cerca de 480 km de diâmetro aproximadamente. A análise dessa imagem revelou que as áreas escuras são bem mais complexas do que parecem, e os limites entre os terrenos escuros e claros são irregulares e nitidamente definidos. Alguns fenômenos geológicos complexos podem ter ocasionado essa característica estranha. Além das manchas, a New Horizons viu crateras enormes, apesar da baixa resolução obtida. Mas detalhe, a imagem só não é tão nítida quanto as do outro lado, porque a sonda estava longe e a câmera telescópica não era capaz de ir muito além disso. Quando a sonda finalmente estava próxima, Plutão girou e era o outro lado que estava sendo iluminado pelo Sol. De qualquer forma, ainda melhor do que qualquer imagem que qualquer telescópio tente fazer aqui da Terra. Mesmo depois de tantos anos da passagem, a sonda ainda impressiona com os dados obtidos. Plutão era apenas um borrão nas imagens do Hubble, mas agora temos o privilégio de ver imagens de alta resolução de um dos objetos mais longínquos do Sistema Solar. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!